Olá! Boa noite aí para as pessoas do canal. Hoje, Acclamation Day. Os católicos estão na igreja, eu estou aqui na minha casa. Hoje vai ser um livro muito especial, de um autor muito especial. O livro de hoje é o Dom Pedro, a História Não Contada, do Paulo Resulti. Como eu cheguei até esse livro? Bem, eu tava a caminho de um assustado da minha prima e eu vi a resenha da Mari Del Priori sobre o livro. E aí, aquele momento do aniversário chegando, e eu pedi o livro de presentão de aniversário para minha madrinha. E aí ela gentilmente me deu o livro, e aí eu li o livro em dezembro de 2016. Não foi uma leitura muito regrada. Então, a leitura da Leopoldina, assim, essa coisa da leitura ser regrada, assim, foi bem mais legalzão. E aí eu trouxe umas coisinhas pra destacar pra vocês aqui rapidão, que é o contexto da Casa de Bragança, que aí você sabe que a Casa de Bragança sobe ao trono depois da União Ibérica, e é desde esse ponto aí, da Guerra de Restauração do Trono, até a Dona Maria I, que o Paulo Resulti ele traz no livro. Os pais de Dom Pedro, e aí tem o casamento da Carlota Joaquina, que apaguem da sua memória aquela clássica cena da Carlota Joaquina mordendo o noivo na noite de núpcias, porque a noite de núpcias dele só foi acontecer tipo, bem mais tarde, por conta da primeira menstruação da Carlota Joaquina. Ela mordeu de fato a orelha dele, mas foi na cerimônia de casamento. E aí tem todo esse contexto familiar do Dom Pedro. Que os pais já eram separados desde Portugal. Tipo, na realidade eu acho que desde 1801 eles não se falavam, porque foi quando o Dom João, que já estava como príncipe regente, porque a Dona Maria tinha surtado, ele fica doente, aí a Carlota arma um complô contra ele e tenta tirar ele do trono. Então eles já meio que não se falavam. A vinda deles pro Brasil, que é aquela coisa meio traumática, porque eles estavam fugindo de Napoleão, e tem umas coisas assim, tipo, dá super errado. A educação do Dom Pedro, que ele não teve uma educação legal, digamos assim, porque ele foi praticamente deixado ao léu pelos pais. Tipo, tá aí. É bem isso a visão do pai, assim, pra ele e pro irmão. E aí essa educação dele, ele se restringia mais a tipo exercícios militares, música, latim, mas eram poucos conhecimentos assim mesmo. A questão do casamento do Dom Pedro com a Dona Leopoldina. E aí tem também todo esse início de casamento dos dois. O processo de independência, destacando o fico, que é um momento muito importante aí pro Dom Pedro. As viagens que o Dom Pedro fez para buscar apoio, tanto em Minas, que foi em abril de 22, quanto em São Paulo, que aí já é de agosto para setembro. E aí, quando chega na parte de São Paulo, o autor ele traz um relato sobre um relato de uma ex-escravizada / liberta, que lembra-se de ter visto Dom Pedro entrando em São Paulo. E aí é muito interessante, porque assim, você não tem muito essa memória assim sendo divulgada. E é muito interessante essa parte. O próprio grito do Ipiranga, né? Tem o Dom Pedro como imperador, e aí esse imperador que vai enfrentar vários momentos conturbados, porque o primeiro reinado ele é muito conturbado. Então vai ter a abertura da Constituinte, o fechamento da Constituinte, a Constituição otorgada, e vai ter a Confederação do Equador. Aí no ano seguinte da Confederação do Equador estoura a Cisplatina. Aí nisso tudo
somado com os dramas pessoais do Dom Pedro, porque em 26 ele perde a esposa, e aí fica muito complicado para ele arrumar uma outra esposa, que no caso é a Dona Amélia. Assim, fora o escândalo do caso com a Domitila e tal, que arranha, principalmente em 26 ali, com a morte da Leopoldina, arranha bastante a imagem do Dom Pedro. Que ele levaria 2 anos, quase 2 anos, para arrumar uma nova esposa, que foi a Dona Amélia. E quando ele soube do casamento é quando a Domitila sai do Rio de Janeiro, que aí é bem babado. Mas vocês vão ter que ler o livro. Abdicação, que é justamente todo aquele processo que culmina na abdicação, ou seja, só desgraça. A terceira parte, que é a parte que eu mais gostei do livro, que é a guerra contra o irmão. E nessa guerra contra o irmão, que é pós-abdicação, porque primeiro ele vai para Londres, depois ele vai para França, e aí o Luís Felipe de Orleans e a Maria Amélia, a esposa dele, dão todo o suporte para eles e tal. E aí vai a Dona Amélia, Maria da Glória, a Dona Maria Amélia em gestação, e a Isabel Maria se junta a eles. Então elas ficam em Paris um bom tempo enquanto estava rolando a guerra. E aí ele vai buscar, tipo, vários apoios, assim. Ele vai pra Ilha da Madeira, e aí ele começa a atacar o irmão. E tem todo esse processo daí da guerra contra o irmão, o cerco do Porto, a vitória contra o irmão. E aí no cerco do Porto é que ele contrai a tuberculose, que acaba levando ele a falecer. E aí tem esse falecimento, aí tem a última carta do Dom Pedro e a permanência da figura dele. E aí, que é quando o Paulo Resulti, ele fala sobre, não só sobre os filhos, mas ele também, porque assim, esse livro é um livro pós-exumação dos restos da família imperial. Então ele traz um novo olhar sobre a figura do Dom Pedro. E é um livro muito interessante. E aí ele vai falar sobre permanência da figura do Dom Pedro. E ele também vai falar que é essa coisa da memória. E ele também vai falar tipo do traslado dos restos mortais do Dom Pedro, porque como ele morreu em Portugal, ele foi enterrado lá em São Vicente de Fora, né, no Panteão dos Bragança, na igreja de São Vicente de Fora, e ele foi trasladado para cá. E aí ele fala todo esse traslado do Dom Pedro e essa permanência da figura do mesmo. Só lembrando aqui, para a maioria das pessoas que assistem esse canal, coloque de História da Unicap, fazer inscrição no portal de conferência da Unicap, ok? Façam sua inscrição, vai ser pipoco nem. E muito obrigado pelos views, muito obrigado pelos likes, ok? E leiam eu recomendo muito vocês lerem o Dom Pedro e a Dona Leopoldina. Na realidade, tipo, a bibliografia produzida pelo Paulo Resulti é muito legal. Eu recomendo todos vocês. Assim, pra mim, tipo, ele concorreu, o livro concorreu ao prêmio de Jabuti de melhor biografia. Minha torcida estava com o autor. E eu recomendo muito a leitura. Ele é fixação. Babado, nega. Ok, beijão. Mês que vem, lembrando também que é o bicentenário do desembarque de Dona Leopoldina, vai ter o top 3 aqui no canal de livros sobre Leopoldina, ok? Beijão.